Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos, amigos, ao Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Chucre. Boa tarde, Volney, bem-vindo. Tudo certinho? Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, para quem vai assistir nos horários alternativos, né, pela internet, enfim. Isso, e qualquer hora. E depois está tudo disponível na página do Sintesp, que é o sintesp.org.br. Você pergunta se está tudo certinho? Depende do ponto de vista, retórica, né? É muito sempre. Retórica, sempre. Certinho não está, né? Tem uma série de problemas aí que nós... A política, quando parece que não tem mais para onde ir, eles conseguem piorar mais um pouco. Conseguem piorar mais um pouquinho. Eu já não acredito mais numa solução política não, viu, Volney? Eu acho que a solução vai vir de outra esfera. Respeito, né? Você já colocou a sua opinião aqui, dizendo que a solução para a crise é política, né? Mas eu acho que a crise é a política. Mas, enfim, isso é uma questão filosófica, né? Sim. Vamos para coisas... um bom debate. Um bom debate. E que você não vê em outros meios de comunicação. Lá eles só ficam repetindo a agenda do governo e nem questionam da onde que vem, para que serve, né? Mas, enfim, vai haver um lançamento de um livro aqui na Assembleia Legislativa, aqui em Santa Catarina, nesse 30 de agosto. Se você está assistindo e é antes de 30 de agosto, programe-se para ir na quarta-feira, dia 30, às 18h30, lá no Auditório Antonieta de Barros. O que é esse livro? Comentários a uma sentença anunciada, Volney? Então, esse é um compilado de vários juristas, né, de renome internacional, juristas de boa índole e de um bom conhecimento, né, que fazem comentários sobre a sentença condenando o Lula, né, a sentença do juiz Sérgio Moro condenando Lula e apresentando várias inconsistências, inconstitucionalidades, enfim, então são esses os comentários que são feitos neste livro, né? Na verdade eu ainda não o li, eu li só a sinopse, então nesse sentido de apresentar o livro e tal, e o lançamento vai ser agora nessa quarta-feira, a gente está convidando as pessoas para, principalmente as pessoas que têm dúvida com relação a se foi justo ou não foi justo a condenação do Lula, né? A gente sabe que a condenação, e aí a opinião do Sintesp, inclusive, né, que a condenação do Lula faz parte do golpe de estados que nós sofremos com o impeachment da Dilma, né? Quer dizer, tem toda uma arquitetura de golpe aí montada, visando já as eleições do ano que vem. Visando, né? não só as eleições do ano que vem, mas visando a possibilidade de aniquilar com todos os direitos dos trabalhadores, né? Aniquilar com a CLT, aniquilar com o próprio servidor público, o serviço público e o servidor público, né? Enfim, a construção de um Estado mínimo, né? De um Estado que não garante nenhum bem-estar social, né? Tudo que é lucrativo. Tudo que é lucrativo para privatizar, né? São tentativas de privatização de toda a esfera pública, a riqueza pública, né? Dos nossos minerais, aí passando pelo petróleo, nióbio e os 55... Nióbio? Nióbio, que enfim. É esse nióbio? Nióbio é um metal que é utilizado na construção de satélite, na construção de tudo aquilo que precisa precisa resistir a altas temperaturas. Né? E o Brasil tem nióbio, O Brasil tem 98% das jazidas conhecidas deste minério. 98%? Né? E a gente está entregando de bandeja isso, né? Então, tem toda uma série de questões que estão colocadas, né, com relação a isso, porque a gente precisa... Não é um golpe contra o Lula, não é um golpe contra o Lula, não só, também, mas não só contra o Lula, contra a Dilma, contra a esquerda no modo geral. Não é só para aniquilar o PT, é também para aniquilar
o PT, tudo aquilo que o PT, a CUT, os movimentos sociais, a CTB, enfim, o que representam, né? Não é só para isso. Então, no sentido de transferir cada vez mais dinheiro do pobre para os ricos, né? É uma processo verdadeira... que já acontece há milhões de anos. Há milhões de anos, mas essa é uma concentração de renda e uma transferência brutal de renda dos pobres para os ricos, né? Quer dizer, não é uma distribuição de renda, ao contrário, é uma concentração de renda, né? É uma transferência de renda ao inverso. E eles estão acirrando, né? Querem tudo. Isso, eles querem tudo. Então, tudo que eles puderem fazer para que isso venha a acontecer, eles vão fazer. É um processo tão antigo que basta ver o continente africano, que já sofreu isso, né? Há bastante tempo. Está lá a África agora esperando, né, uma solução cair de algum lugar. Muito bem. Comentários a uma sentença anunciada, que é uma compilação de vários artigos, e fala desse processo absurdo de condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Comentários a uma sentença anunciada está sendo lançado aqui em Santa Catarina na quarta-feira, dia 30 de agosto, a partir das 18h30, na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, no auditório Antonieta de Barros, mais especificamente, que é um grande auditório da nossa Assembleia. Entrada gratuita e você está super convidado. E você que é agente penitenciário, Volney, o que está acontecendo que a Promotoria de Justiça ali de Itajaí está processando a empresa, investigando a Montesinos, que terceiriza serviços ali no complexo prisional de Canhanduba. Canhanduba é em Itajaí? Canhanduba é um bairro de Itajaí, por isso você tem esse nome. O que acontece é que o sindicato entrou com uma representação junto ao Ministério Público para que investigue o contrato entre o Estado e a Montesinos. Você já falou algumas vezes aqui sobre isso. E por que a gente entrou com essa representação junto ao Ministério Público? Porque o Estado afastou para a investigação, mas para nós ela já é uma punição, uma vez que cada vez que o servidor público, agente penitenciário, é afastado, ele tem uma diminuição salarial considerável, né, em função do não pagamento de horas extras e adicional noturno, enfim. E por quanto tempo esse afastamento? Em geral, eles se afastam por 30 dias, podem prorrogar por mais 30 dias, que foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, o que nós constatamos? Que o que estava sendo exigido dos servidores públicos, né, era uma função que deveria, por contrato, estar sendo realizada pela empresa Montesinos. E isso não estava ocorrendo e acaba que os servidores é que estavam, digamos assim, pagando o pato por uma situação que não era eles que deveriam estar fazendo. Que, no caso, é a contagem interna, a vigilância interna dos presos, né? Aconteceu o caso da morte de um detento dentro da cela, né? E isso só foi ser descoberto 12 horas depois né, do acontecido, né, segundo a perícia, né, um intervalo de 12 horas mais ou menos. E aí abriu-se uma sindicância para apurar as responsabilidades dos agentes penitenciários, quando isso, na verdade, deveria ter sido feito pela empresa. Diante dessa situação, o sindicato não poderia agir de pronto, então entrou com uma representação junto ao Ministério Público de Itajaí, que acatou a nossa denúncia e abriu um inquérito para apurar essa questão. E qual é o fato efetivamente? É que deveria haver, então, uma comissão para fiscalizar esse contrato, a execução desse contrato, né, para ver as responsabilidades do DEAP, ver as responsabilidades da empresa, né, da Montesinos, e isso não estava sendo cumprido, né. Tem um contrato que monta a 16 milhões de reais. Mês? Não, é um contrato anual de 16 milhões de reais.
E dá uns 500 mil e mais, né, por mês. Pela nossa conta, cada preso custa, por esse contrato, cada preso custa em torno de 5 mil por mês? 5.200 reais. Sim, cada preso é o valor. Um aluno custa R$ 1.500 e um preso R$ 5.000. 5 mil e poucos reais por esse contrato. Né? E acaba que isso acaba sendo ainda mais, o valor acaba sendo ainda mais elevado, porque você tem também os agentes penitenciários lá, que não tá nessa conta. Que prestam serviço para que também prestam serviços pagos dentro da penitenciária, que são pagos pelo governo do Estado, assim, porque são todos servidores públicos estatutários, enfim. Essa é a questão, porque nós estamos lutando contra a privatização, a terceirização do serviço público do modo geral, mas em particular dos presídios e penitenciários. Né? Nossa luta é uma luta contra essa terceirização, contra essa privatização. Certo. E essa Montesinos, ela presta serviço só em Canhanduba ou é em toda Santa Catarina? Não, Montesinos, ela concorre onde tiver presídio que for privatizado ou terceirizado, ela entra na licitação, né? Mas esse contrato dela... Cada unidade é um contrato. Para cada unidade é um contrato. Quantos milhões? 16 milhões é para só para a penitenciária de Itajaí? De Canhanduba, sim. Não é. Isso aí é um negócio. É um negócio, né? Nós estamos, inclusive, pedindo para que a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público abra uma CPI para investigar o sistema prisional. Por quê? Porque existe muita coisa nebulosa. Esse contrato é uma coisa nebulosa, né? A contagem dupla de presos é uma coisa nebulosa, né? Porque conta maior para quando interessa, conta a menor quando interessa, o número de presos, falando, né? Enfim. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Tem suspeita de superfaturamento em construções. Então, tem uma série de coisas que precisam ser realmente investigadas e que a gente entende que uma CPI poderia muito bem fazê-lo, né? E você falou que teve uma pessoa que foi afastada por 30 dias, teve seus vencimentos? Sim, disso que se trata. Por isso que a gente entrou com essa representação, porque nós fomos fazer a defesa deles, inclusive, né? Os servidores estão sendo... Servidores... Porque o fato de você... eles é que vão ser responsabilizados, né? A empresa é terceirizada. Eles podem vir até serem inocentados e a gente acredita que serão. O fato de você afastá-los já é punição. Por quê? Porque o salário de um agente penitenciário afastado diminui em torno de R$1.000. E não é lá essas coisas, né? R$1.000 hoje, né? Faz diferença. Qualquer dinheiro faz diferença, mas... E a empresa foi punida já de alguma forma? Está em observação, assim? Não, é o que o inquérito vai levantar. Tem prazo para isso? Será? O Ministério Público não tem um prazo determinado para fazer isso, mas faz, um inquérito. Né? Está fazendo. Está fazendo. Bom, então vamos aguardar para ver o que acontece sobre essa investigação da Montesinos, que presta serviços terceirizados no complexo prisional de Canhanduba, em Itajaí. E você citou aí a Assembleia Legislativa a pedido de CPI, e semana passada movimentos populares ocuparam mais uma vez o hall da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pedindo que o atual presidente da Casa, o deputado Silvio Drevec, desarquive pelo menos um dos pedidos de impeachment do Colombo. Na verdade, se manifestaram? Sim, mas na verdade ele não arquivou, ele engavetou, né? Ele simplesmente diz o regimento da Casa que ele tem que recebido os pedidos de impeachment, ele tem que, não tendo nenhum problema formal, ele tem que encaminhar e montar uma comissão para abrir o debate, né, para abrir o processo, propriamente dito, né? Se vai haver impeachment ou não vai haver impeachment, vão ser os deputados que vão votar, segundo o critério de cada partido, cada parlamentar, enfim. O que está acontecendo é que o presidente engavetou isso. A gente está falando justamente isso, né? O presidente engavetou o pedido, né,
não sai do gabinete dele, ou seja, não é montada a comissão, não se dá prosseguimento ao pedido. Né? E isso, inclusive, fere a ética, porque o regimento fala em imediatamente. E a gente não entende o imediatamente como um prazo de 6 meses, não entende imediatamente como prazo. E isso tem ferido a ética, inclusive, no nosso ponto de vista, a ética parlamentar e tal. Né? É provável que todos aqueles que pediram o impeachment venham a pedir uma representação contra o presidente, né, da Assembleia Legislativa, né, contra o deputado Silvio Drevik, né, que tem sido o verdadeiro cão de guarda do Colombo, né, tem sido o verdadeiro cão protetor cão protetor, né, do Raimundo Colombo, né. O que nós queremos é que, ainda que a CPI venha, ainda que o pedido de impeachment venha a ser rejeitado, mas que a população fique sabendo que tem um processo de impeachment que foi pedido, tem que abrir o processo, ver qual é a posição de cada deputado. A gente precisa saber disso, precisa saber como é que vai se posicionar cada um dos deputados, a gente precisa saber, entender se o PMDB, se o PDT, se o PP, enfim, os partidos que compõem a Assembleia Legislativa, estão de acordo com a manobra feita na Celesc, por exemplo, na Celesc, em que a Celesc doou, a pedido do secretário da Fazenda, a comprovação disso. Sim, nós temos, durante 15 meses, tem pedidos de doação do ICMS da Celesc para esse fundo social. E o fundo social, diga-se de passagem, é uma caixa preta. Aliás, é uma caixa que só quem mexe é o governador. O governador determina, né, para onde vai o dinheiro e tal. E isso faz com que o dinheiro que deveria ir para a educação, constitucionalmente, para a saúde, ser repartido, né, para os municípios, para o Poder Judiciário, para a própria Assembleia Legislativa. Então, todo esse dinheiro que deveria ser constitucionalmente partilhado, né, porque cada um tem já a sua cota, isso não entra. Só na educação, nesse caso da educação, por exemplo, são em torno de 300 milhões de reais, a menos para a educação. Né? Então, enfim, tem uma série de questões que precisam ser discutidas, debatidas, e que a gente entende que a sociedade tem o direito de saber e tem o direito de saber qual é a posição de cada um dos deputados da Assembleia. Né? Cada um dos deputados da Assembleia, a gente precisa saber qual é a posição deles. Certo. Só para ficar bem claro para o telespectador, Volney, essa questão da Celesc a que o Volney se referiu, o governo do estado pediu à Celesc, que é a nossa central elétrica estatal, né, ao invés de recolher ICMS para o governo do estado, ela doasse isso a um fundo social sob controle do próprio governador. Uma manobra fiscal política criada pelo ex-governador LHS. Né? Não é só uma manobra fiscal, é um crime. Ah, é um crime? É um crime. Pode... Literalmente. Não tem jurisdição anterior a isso? Não tem... É um crime, não pode fazer isso, ponto. ICMS é sagrado, né? Tem que repartir... Não pode, simplesmente tu não pode deixar de contar para efeitos de repasse para a educação, para a saúde, para os municípios, enfim, não, é crime, ponto. Crime. E é isso que a gente quer que julgue. E é isso que o presidente está impedindo. Tudo bem, eles podem dizer, não é crime, mas eles vão ter que dizer, e a população vai ter que saber qual é a posição de cada um dos deputados, e é isso que a gente quer. Clareza. Que cada um dos deputados se posicione perante esse crime. Pois é. E você falou que não é só um pedido de impeachment. Quantos são? São mais de 30 pedidos de impeachment, né? Porque o pedido de impeachment ele é feito individualmente, cidadãos. Cada cidadão faz o seu pedido. Eu mesmo, como cidadão, assinei um pedido de impeachment. Muito bem. Eu não sabia que você tem negócios com o Colombo.
Eu tenho negócios? Piada. Tem um negócio agora, pelo menos. Agora eu tenho. Tá, bom. Estamos aqui no Floripa em Foco do Sintesp, conversando com o atual diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, falando aí sobre a questão do pedido de impeachment do governador Raimundo Colombo, e já falamos também desse processo contra a Montesinos, que é uma representação do Sintesp no Ministério Público para investigar essa empresa que presta serviços terceirizados. E temos também uma novidade que vem de São Francisco do Sul. O site do Sintesp está trazendo a reprodução do Diário Oficial, que lista servidores nomeados como agentes de guarda portuária. É semelhante à tua função? Você é agente penitenciário, né? Não, eu sou agente penitenciário. Não, a função lá é outra. Agente de guarda portuária, eles fazem o quê? É de vigilância do porto. Interna, né? Ali do porto. É importante porque eles são como a polícia do porto, né? A polícia do porto. Então é mais ou menos isso. E isso é fruto, inclusive, da luta do Sintesp contra a privatização do porto. Nós fizemos o pedido de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, uma audiência pública que foi bastante exitosa, já porque uma das questões que foram colocadas na audiência pública foi exatamente a nomeação desses agentes que tinham feito o concurso passado, tinham expectativa de serem chamados e o governo não chamava, não nomeava, enfim. E isso é uma vitória para os servidores, para os servidores, para a sociedade catarinense como um todo, né? E em especial para estes que assim vão entrar no serviço público, né? E já estamos convidando para a Assembleia que nós promoveremos no Porto de São Francisco no próximo dia 30 de agosto, uma quarta-feira. Dia 30 de agosto, às 14 horas. Às 14 horas lá no Porto, né? Então já estamos convocando esses novos 40 companheiros para participarem já dessa Assembleia. Dia 30 de agosto, quarta-feira, às 2 da tarde, lá no Porto de Itajaí, na sala de reuniões. Porto de São Francisco do Sul. Para discutir também o projeto de lei complementar do governo do estado, que pretende, né, privatizar o porto. O porto é superavitário, ele dá lucro, dá prejuízo, é estratégico um porto. Sim, né? O porto é estratégico, ele é um vetor da economia, né? Então, assim, a cidade de São Francisco mesmo, uma boa parte da economia da cidade de São Francisco advém do porto, né? E privatizado, então, o município ganha menos. Provavelmente o que pode acontecer é a privatização completa do porto e uma perda de arrecadação para o município, enfim, tem uma série de ICMS para o estado também. ICMS para o estado, enfim, tem toda uma série de questões que estão envolvidas nisso, né? Pois bem. Então acho que é isso, né, Vonei, que tínhamos para passar para o nosso telespectador internauta, refazendo o convite para dia 30, tem 2 atividades. Às 14 horas, essa assembleia com os servidores lá do Porto de São Francisco, em São Francisco do Sul, e na quarta-feira, dia 30, às 18h30, aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis, lançamento do livro Comentários a uma Sentença Anunciada, que fala aí desse processo contra o presidente Lula. Só queria comentar mais duas atividades que nós estamos chamando, que é a atividade da Assembleia do Inmetro, né, que é dia 5 de setembro às 14 horas no Sintesp. E tem mais alguma atividade? Acho que é isso, a administração pública. Era isso. A denúncia do Sintesp, né, sobre essa empresa terceirizada ali em Itajaí. E o processo de impeachment, foi o nosso bate-papo. É isso. Bom, sempre tem um monte de notícia rodando, né? Tem que entrar no sintesp.org.br para se inteirar de tudo. E você, servidor público catarinense, entre na página do Sintesp,
refaça lá o seu cadastro, deixe o seu telefone e seu e-mail atualizados para facilitar na hora do Sintesp devolver o seu imposto sindical. É isso, né? Também. E facilitar a comunicação, né, com a base. Exatamente. Até a próxima terça-feira, 14h30. Até a próxima, então. E você, telespectador, pode rever esse bate-papo com o Volney Chucre, diretor de comunicação do Sintesp, daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.